Olá, hoje venho-vos falar do kit de detecção de fugas em que tem por base o azoto para nós detectarmos a fuga. E porquê é que vamos utilizar azoto? Obviamente pelo valor do gás, que é um gás muito mais económico que o gás do ar-condicionado, que utilizamos para fazer refrigerante do ar-condicionado, e desta maneira vamos poupar alguns euros. Temos duas possibilidades. Ou utilizamos esta botija, em que esta botija é à base de azoto, 95% é azoto, 5% hidrogênio. Isto porquê? Para utilizar o detector eletrónico. Ou então, se não formos utilizar o detector eletrónico, se for à base de esgotarmos através de uma fuga, podemos utilizar a garrafa maior, que é mais económica, que é 100% azoto. Como é que funciona todo este sistema? O kit é composto tanto para R134A como para R1234YF. Temos as duas tomadas. Tomada para o R1234YF e depois a tomada para o R134A. Estas tomadas vão encaixar na tomada do carro. Depois temos um manômetro que vai controlar a quantidade a pressão do gás que eu estou a colocar no meu circuito de ar-condicionado, e ligado ao circuito, entre o manômetro que vai ficar acoplado ao carro e a botija, temos então a mangueira e o manômetro da botija. Nestes manômetros, um deles vai-nos dar a pressão que está dentro da botija, outro vai-nos dar a pressão que está na linha, ou seja, que passou para a linha, que é regulada através deste parafuso. Isto depois existe vários kits de diferentes maneiras. Neste é através desta válvula que regulamos a passagem à linha, e depois este é o real que está a ser passado, porque eu, abrindo e fechando a botija, vou controlar a quantidade de gás que quero que entre para o circuito. Vamos então pegar nisto tudo e vamos passar para o nosso carro e fazer o teste de fugas e verificar se existe ou não alguma fuga no meu circuito de ar-condicionado. Hoje o exemplo que vos trago é deste carro, em que o cliente se queixa que a viatura não faz frio. Desconfiamos, como é óbvio, que possa haver uma fuga. No entanto, o primeiro passo que devemos fazer é confirmar a queixa do cliente. Como é que eu confirmo a queixa do cliente? Vou ter que utilizar um termómetro para medir à saída das condutas do ar realmente se a temperatura de saída é ou não a indicada. Já estamos então no interior da nossa viatura. Como é que devemos começar o procedimento para verificar se o veículo faz ou não frio? Vamos então ligar o nosso carro, vamos abrir as janelas, colocar a temperatura no nível mínimo, ventilação ao máximo, e vamos esperar cerca de 2-3 minutos até que o habitáculo fique completamente refrigerado. Passaram os 5 minutos que esperámos que o habitáculo arrefecesse. Vamos então agora fechar vidros e portas, fechar as condutas do ar e vamos direcionar o ar para a conduta central e baixar a velocidade a um nível intermédio. Depois destes passos, vamos então inserir o termómetro na conduta central e vamos aguardar mais cerca de 5 minutos até que a temperatura estabilize.
Já esperámos 5 minutos, a temperatura estabilizou e vamos então ver se o nosso cliente tinha ou não razão. Como podem ver, o termómetro marca 22 graus, o que significa que não temos ar-condicionado. O ar-condicionado não está a funcionar, a temperatura lida no termómetro é a que sai da ventilação, que se aproxima muito com a temperatura exterior, conclusão que chegamos que não temos ar-condicionado. Vamos então fazer o nosso teste de fugas, em que o primeiro passo será recolher o possível gás que ainda esteja no sistema. Vamos então passar ao passo seguinte, que é fazer a recolha do gás, e para isso, como é óbvio, vamos utilizar a nossa estação de ar-condicionado. Importante referir, não há necessidade de fazer vácuo, porque é apenas uma recolha, e para isso, se é apenas uma recolha, vamos utilizar o procedimento manual da nossa máquina para fazer a recolha do gás. É importante fazer a recolha do gás, uma vez que podemos estar na presença de uma grande fuga ou de uma pequena fuga. Caso seja uma pequena fuga, poderá ainda existir alguma quantidade de gás no nosso circuito e esse gás deverá ser aproveitado, uma vez que está em boas condições para ser utilizado. Seguir a isso, vamos então encher o circuito com o azoto e verificar se existe ou não alguma fuga. Já temos a estação conectada. Vamos então, na nossa máquina, seguir os passos que ela nos diz para fazer uma recolha manual. No caso, esta é uma máquina 100% automática, portanto, temos o modo automático ou o modo manual. O modo manual é o utilizado nesta situação, uma vez que só queremos fazer a recuperação do gás. Escolhemos então o modo manual. A seguir, vamos então escolher a recuperação do gás. Vamos colocar a matrícula. No caso, eu vou colocar aqui o número ao calhas para ser mais rápido. Não é necessário estarmos agora a fazer isso. Vamos pôr os quilómetros percorridos desde a última vez. Atenção que este pormenor é importante caso vocês utilizem a máquina e tenham algum histórico do veículo, porque podem colocar os quilómetros percorridos desde a última vez em que utilizaram esta máquina neste carro e vai-vos dar uma percepção se há ou não uma fuga. Porque se eu andei muitos quilómetros, ou poucos quilómetros no caso, se andei poucos quilómetros e já não tenho quase gás nenhum, possivelmente há uma fuga. Isto poderá servir mais naqueles serviços ocasionais que devemos fazê-los de 2 em 2 anos, uma simples reciclagem. Portanto, neste caso, esta máquina tem esta vantagem, tem esta memória que vos pode ser útil. Vamos então colocar OK. A máquina, como é completamente automática, vai-nos dizer os passos a seguir. Já conectámos as mangueiras, vamos então abrir as válvulas. Depois de abertas as válvulas, vamos dar início à recolha do gás. No passo anterior, provocámos uma não conformidade. Foi propositada para ver se estavam atentos. Conseguiram identificá-la? Vamos então passar ao passo seguinte. Já desconectámos as mangueiras da nossa máquina. A nossa máquina agora vai ficar de lado. E vamos então começar a montar o nosso sistema de detecção de fugas. Vamos começar por colocar a mangueira do gás. Do gás não, a mangueira que vai servir para pôr o azoto dentro do nosso circuito. No caso, esta mangueira é pela alta, no R1234YF é pela tomada da alta. E vamos então proceder aqui. Já está. Não. Agora é que já está. Ok. Não vamos abrir, vamos deixar apenas no trinco e vamos continuar a montagem do nosso sistema para então verificarmos se existe alguma fuga ou não. A seguir, vamos pegar na nossa botija de azoto e vamos acoplar o acessório à saída da botija. Não é necessário, nesta primeira fase, utilizar em chave, até porque isto é cónico.
Já está. Se sentirem mais confiantes, vão dar aqui um aperto final com a chave. Não é preciso muita força, atenção. Depois da botija, vamos então, como falei há pouco, ao nosso manômetro de teste. Este será um manômetro que fará o teste e verificará a pressão real que está a passar para dentro do sistema. E já só nos falta este passo final. Vamos acoplar todo o circuito. E como vê, temos então toda a ligação feita. Válvulas convém numa fase inicial estarem todas fechadas. Temos a ligação toda feita. Botija, manômetro de teste e boca acoplada ao nosso carro. Temos então sistema todo ligado, válvulas fechadas, tudo fechado. Vamos então começar a pôr azoto para dentro do circuito do ar-condicionado. Muita atenção nesta fase. É nesta fase que podemos cometer algum erro e algum erro não reversível. Primeira fase. Regular a pressão que eu quero que passe para dentro do circuito. No caso, está a 0, ainda está tudo desligado. Vamos então começar por abrir a minha botija. Eu já abri a botija e já vou ver aqui o manômetro de pressão na linha da botija. Isto é um manômetro que tem, ou seja, é um manômetro que mede a pressão que está na minha botija. A minha válvula de controle está completamente fechada, ou seja, não está a passar nada para dentro da linha, como podem ver nos manômetros, e eu vou começar a apertar de maneira a controlar a quantidade, a pressão que eu quero que passe para dentro do meu circuito. Aconselho numa primeira fase a que a pressão seja baixa. Vamos começar com 4 bares e meio para verificar a fuga. Ou seja, vamos então dar. Como viram, é muito sensível e eu neste momento já tenho aqui os 4 bares e meio, menos de 5 bares na minha linha. Depois de então ter linha regulada, tudo ok, posso começar a abrir as válvulas. Vou abrir a primeira válvula. Esta válvula vai me permitir que o gás passe para a linha do manômetro. Vou abrir a linha do manômetro. Como podem ver, 5 bar. Depois de abrir a linha do manômetro, vou então abrir a linha que vai pôr o gás para dentro do meu sistema. Vou então abrir. Está aberto. Neste momento tenho 4 bares e meio dentro do sistema. Se for uma fuga rápida, grande, eu através de audição consigo seguir o barulho do vazamento. Se for uma fuga lenta, tenho aqui uma hipótese que me permite este kit, que é a seguinte: eu vou fechar o circuito e ao fechar o circuito, o que é que eu tenho? Daqui para trás está isolado, está fora a botija. E agora só tenho o que está dentro do meu carro. Se for uma fuga lenta, eu vou então desacoplar aqui a mangueira e posso deixar um manômetro de teste, marcando o meu marcador de teste. Este marcador vermelho é um marcador que eu uso e marco a pressão que estava, para saber a quantos bares deixei, e vou fazer o meu trabalho, e daqui a algum tempo vamos ver a que pressão está o circuito. Se for uma fuga lenta, pode demorar 2 horas, 3 horas, um dia. Este manômetro vai-me dizer se a fuga é lenta ou não. E vamos verificar depois com o detector eletrónico. Vamos supor que temos uma fuga lenta. Eu daqui a 1 hora chego aqui, tenho menos 1 bar de pressão, estou a 3. Portanto, significa que há gás por alguma fuga. Vou utilizar o meu detector eletrónico. Vou ligá-lo. Ele está a calibrar, ou seja, está a medir
através do ar, para depois, através do ar, conseguir fazer a calibração, e vou com o meu detector eletrónico atrás da fuga. Vamos aguardar um momento, enquanto ele calibra. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, mas de qualquer modo é uma operação que não vai levar muito tempo. De referir, isto é importante, no caso que estamos a usar azoto, o detector não é 100% eficaz no azoto. Se for uma fuga lenta, cá está, o meu detector já está calibrado. Se for uma fuga lenta, devo utilizar o que vos falei há pouco na demonstração dos equipamentos, esta botija, que tem 95% de azoto e 5% de hidrogênio. Vai ser mais eficaz na detecção da fuga. E eu, com o meu detector eletrónico, vou então verificar se existe ou não alguma fuga no meu circuito. Posso começar a correr toda a instalação e cá está. Ele, ao apitar, estou a identificar que neste tubo, ou seja, no tubo aqui junto à boca, há uma possível microfuga. Como viram, eu não vos mostrei há bocado, o manômetro baixou, logo é sinal de microfuga. Não consigo ver a olho nu ela a vazar, mas passado uma hora ele baixou um bar, portanto, microfuga, e através do detector eletrónico posso então verificar de onde vem a fuga. No caso, estava acessível, pode não estar tão acessível, mas por isso é que também o detector tem algum comprimento para eu conseguir correr toda a instalação, como veem, através de qualquer orifício. Consigo ir até ali à entrada para dentro do habitáculo do carro, consigo vir aqui à frente ao condensador, consigo ir perto também do compressor. Portanto, é uma peça bastante útil e que vos poderá facilitar a vida e trazer algumas horas mais disponíveis para fazerem outros trabalhos. No caso anterior, tivemos sucesso na detecção de fugas através do detector eletrónico. No entanto, podemos não conseguir identificar a fuga. Se ela for muito pequena, o detector eletrónico, ou num componente que não está acessível, podemos não conseguir detectar a fuga. Uma das soluções que temos é então ir componente a componente, verificar se o componente ou até mesmo a tubagem tem fuga. Vamos desmontar o carro, isolar o componente, colocar o azoto e verificar se cai ou não cai a pressão durante aquelas horas que eu sei que no circuito cai a pressão. Por exemplo, se eu sei que no circuito, ao final de uma hora, caiu um bar, eu vou testar o componente e ao final de uma hora vou verificar se caiu pressão ou não. Se o componente tiver alguma fuga, vai ser detectada nessa hora, à proporção que foi no circuito completo. Então, o equipamento que vamos utilizar é este equipamento. Temos aqui um compressor, como é óbvio, de teste. Não é assim que ele sai do carro, mas, por norma, têm ligações assim. Se não tiverem, existem determinados acessórios, variedíssimos acessórios, para conseguirmos isolar o sistema. E então o que é que eu devo fazer? À saída e à entrada vou colocar estas válvulas que vão fechar o sistema e, por sua vez, encaminhá-los. Ou seja, ele vai fechar e vai sair por aqui. Já vão perceber porquê. Meto num lado e meto no outro. Está vedado o meu sistema. O que é que eu vou fazer agora? Vou então isolar. O que é que isto significa? Tudo o que está nesta linha amarela vai simular o resto do circuito. Ou seja, tem um compressor, esta linha amarela, este tubo amarelo é todo o restante circuito. Vamos assumir que o restante circuito está ok e vou apenas testar, o meu compressor.
Vou utilizar a mesma coisa. Neste caso, mais uma vez digo, é uma peça de teste. É uma peça que nós colocamos aqui uma boca para ser mais fácil, mas se não tiver essa boca, haverá um acessório que vai acoplar ao tubo de entrada. Então, vou colocar aqui a tomada. Vou então abrir. Ainda tenho as válvulas fechadas. Tenho a mesma linha da botija com a mesma pressão. Portanto, vou começar a abrir. Vou abrir. Vou abrir. Cá está. Vou deixar em pressão. Das duas uma. Ou acontece como este, que já ouço a fuga, consegui identificá-la logo, desmontando. Ou então, vou deixar em pressão e vou esperar 1 hora e perceber. Se a pressão baixar, significa que é este o componente. Vou substituí-lo e terei o meu sistema de ar-condicionado reparado. Mais uma vez, vou utilizar aqui o detector de fugas para verificar. Ele vai novamente calibrar e eu, ao aproximar, no caso desta fuga propositada que nós colocamos para fins lúdicos, colocamos aqui, ao tratar esta fuga, ele vai apitar e vai detectar a fuga. Já com a nossa fuga reparada, identificamos o componente, substituímos-lo. Vamos então agora ao passo final, que é fazer a reposição do gás e pôr o nosso sistema a funcionar. Vamos fazer o procedimento automático. Não é preciso fazer o procedimento manual só de carga. Podemos fazer um procedimento automático em que ele vai recuperar a ínfima quantidade de azoto que possa haver no sistema, que será muito reduzida, mas que nunca irá contaminar a nossa botija, uma vez que o azoto, como sabem, é um constituinte do ar ambiente e não contamina o gás do ar-condicionado. Procedemos a uma carga normal. Atenção que ao fazermos a recuperação, a seguir, como sabem, é feito o vácuo. Se for em procedimento automático, muito importante, programarem as vossas máquinas para, no mínimo, fazerem 30 minutos de vácuo. Ele vai fazer o teste de fugas, colocar o óleo, colocar o aditivo colorante e, a seguir, proceder ao carregamento do sistema. E assim ficar concluído o nosso trabalho. Vamos então concluir o nosso serviço verificando que fizemos tudo correto e que o objetivo final está feito, que é termos frio dentro do nosso carro. Para verificar, é o mesmo procedimento. Primeiro, janelas abertas, condutas todas abertas, ventilação no máximo. A seguir vou fechar janelas, fechar condutas, colocar a ventilação no nível intermédio e vou aguardar cerca de 5 minutos e verificar a temperatura que está no termómetro. 4 graus é uma temperatura ótima, porque estamos a ver aqui a saída da conduta. Em alguns modelos são 2, noutros são 8, varia entre os 4, entre os 2 e os 8 graus e está ok.